Destas 51 ideias do livro, só para terminar e passar aqui ao Tiago, qual é a ideia geradora de emprego que está incluída? Já lhe falei de duas. Sustentar a procura e intervir na criação de um grande projeto económico sobre a reabilitação urbana nos próximos meses. Eu ia começar por uma proposta que vinha numa primeira versão do programa do Bloco de Esquerda, que ia ser ainda para discussão pública, que aparecia como as 10 prioridades para 100 dias. Agora no novo programa não encontrei assim formulada, mas está lá o conteúdo à mesma, que é a subordinação da banca a políticas públicas de crédito. E basicamente o programa do Bloco de Esquerda propõe que a Caixa Geral de Depósitos cubra juros não especulativos que, protegendo a sua atividade, sejam indutores de uma concorrência que penalize os juros altos, tornando-se possível transferir qualquer contrato de crédito sem custos entre bancos e por aí em diante. Bom, o que eu lhe pergunto, em primeiro lugar, é, não considera que podia ser negativo para a economia manter artificialmente os juros baixos através de políticas, em vez do processo de desencadear, como normalmente se desencadeia, pelo mercado e pela lei da oferta e da procura? E para além disso, já ouvi aqui várias vezes dizer, falar em juros especulativo. O que é para si um juro normal? O que é para si um juro especulativo e como é que avalia o que é um valor especulativo do que quer que seja? Eu digo o que é um juro especulativo. Os bancos tomam emprestado no mercado internacional a 1%. Com mais um prémio de risco, pode ser 1% também. Pode chegar a 2%. Em Portugal, há empresas que pedem empréstimos aos bancos chegam a cobrar 12%. Isso é juro especulativo. Eu mostrei na Assembleia da República, num debate com o Primeiro-Ministro José Sócrates e com o Ministro das Finanças, uma carta do BCP e outra do Santander a oferecer créditos aos seus clientes, a dizer assim, está aqui um cheque pré-preenchido. Você não pediu o empréstimo, mas nós sabemos que você quer um empréstimo. Oferecemos-lhe um empréstimo para um crédito ao consumo a 28%. Estava o juro a 2%. A 28%. Isto é especulação. E não me diga que é o mercado da oferta e da procura. Não há nenhum mercado de oferta e procura no crédito. Nenhum. Há uma mera concertação de preços sobre grandes players, que são muito poucos e que dominam segundo regras que são naturalmente a da remuneração do seu capital. E, portanto, o que eu dizia é que se alguém que propõe 28% de juro, oferecendo um crédito fácil, quando recebe o dinheiro a 2%, isso é um roubo. Isso é um roubo. Não é uma posição de mercado. Realmente que em Portugal não existe verdadeira concorrência entre bancos? Verdadeira quê? Concorrência entre bancos, nomeadamente na fixação das taxas de juros? Concorrência nenhuma. E, novamente, a outra parte da pergunta, não considera que pode ser prejudicial para a economia? Há até economistas que apontam isto como uma das causas para a crise atual, manter artificialmente o juro baixo durante um longo período de tempo. Há quem diga que foi a taxa de 1% do FED que levou à situação em que estamos atualmente. Não discuto que não sou economista. Há de me apresentar quem é essa luminária que disse que foi a taxa de juros do FED que provocou a crise. Não. Foi o colapso de um sistema de derivados completamente artificiais, que começou com o subprime e que depois revelou que os ativos das empresas estavam sobreavaliados por causa de operações especulativas sucessivas. Agora, nós, num período de recessão, precisamos ter taxas de juros baixas, precisamos estimular a economia, precisamos de facilitar o crédito. Não podemos ter sempre taxas de juros baixas, claro que não. Porque é preciso conter as pressões inflacionistas e, portanto, a taxa de juros deve atuar contra o ciclo. Deve ser de uma forma em recessão e de outra forma no pico da expansão. Com certeza não há nenhumas políticas permanentes. A política monetária é, como deve saber, uma política que é decidida dia a dia. O controle da política monetária por um banco de referência é decidido dia a dia. Não é a longo prazo, não é eternamente. É decidido na prática, concretamente, através de operações de open market e algumas outras. E, portanto, é disso que é preciso. Agora precisamos de juro mais barato. Precisamos de juro acessível. Não podemos continuar a ter um estrangulamento da economia que não consegue responder à sua crise. Nas organizações privadas, é verdade que os juros são pensados dia a dia e conforme uma série de variáveis. Mas numa política que funcionasse exatamente assim, como política governamental, que funcionasse como decreto, como é que a burocracia iria dessa forma avaliar
sem se basear em qualquer sistema de oferta e procura, apenas com considerações sobre o que é benéfico ou prejudicial para a economia, como é que um governo ou um Ministério da Economia iria decidir qual é que é a altura ideal para ter juros baixos, nem sei quanto, já há para aí juros a 0% na Inglaterra, julgo eu, e quando é que iriam aumentar os juros, e pergunto-lhe até se aumentar os juros, sendo que era uma política pública, aumentar os juros, que obviamente iria trazer benefícios, não é? Em termos de finanças públicas, também não seria uma forma, como o próprio Francisco Louçã diz, especulativa de funcionar. Eu tenho uma má notícia para si. É que o Banco Central Europeu é dirigido pelos mais hardcore dos monetaristas. Não há ninguém mais liberal, mais ultraliberal, do que os dirigentes do Banco Central Europeu. E eles decidem todos os dias aquilo que o incomoda. Todos os dias decidem qual é amanhã a operação de open market que fazem. Decidem a concessão de crédito aos privados. Não, eles decidem a taxa interbancária. Claro. Que é que determina todas as outras taxas. São coisas diferentes. Depois a concorrência atua junto a concorrência dos cobra as suas comissões. Mas essa é a taxa que orienta toda a economia. A economia é orientada planeadamente. Que a taxa de juros do BCE está muito baixa e as taxas de juros dos principais bancos, nomeadamente em Portugal, muito provavelmente por cautela, não sei, são considerações das organizações privadas e sem direito a elas, não baixaram a um ritmo igual ao do BCE. As taxas de juros não baixaram de forma igual e não baixaram porquê? Exatamente. Está-me a dar razão. Não está-me a dar razão. Não estou a dar razão porque eu não acho que isso seja prejudicial, ao contrário do Francisco Louçã. O que aconteceu foi o BCE baixou drasticamente as taxas de juros e os bancos privados decidiram não baixar as taxas de juros assim tanto. E agora pergunta-se, pura e simplesmente, se isto funciona, obviamente, numa lógica de mercado. O Francisco Louçã pode achar que não, mas existe, eu conheço pessoas que trabalham em bancos e me dizem que muito provavelmente o setor da banca é o mais competitivo que existe em Portugal. Mas pronto, se o Francisco Louçã diz que não, eu faço fé nas suas palavras. Se me conseguir dar o nome de 6 bancos importantes em Portugal, dou-lhe um prémio. Olha, posso começar pelo principal concorrente, que é a Caixa Geral de Depósitos, que é pública. Portanto, logo aí, e aqui faz um belo exercício de concorrência que muito provavelmente a prazo iria eliminar completamente a concorrência privada. O próprio Francisco Louçã, na convenção do Bloco, na entrevista ao Pedro Marcos Lopes, ali do 31 da Armada, disse que, e agora repetiu, que a banca privada ou iria de arrasto com a Caixa Geral de Depósitos ou simplesmente ia à falência. Lembro-me de uma parte em que disse chama-se concorrência. Portanto, o que ia acontecer aqui era a Caixa Geral de Depósitos, que realmente é um banco de referência em Portugal, é o principal, iria ou obrigar os outros bancos a fazer políticas arriscadas, porque para a Caixa Geral de Depósitos uma política arriscada depois pode ser compensada com um aumento de impostos a seguir, mas para o BCP, e não estou aqui a defender ninguém, estou apenas a falar no abstrato, não podia falar de qualquer, para o BCP uma política arriscada, depois que desse mal, eles não podiam ir pedir impostos ou então iriam de mão estendida para o Estado, como tem acontecido. Portanto, a questão é simples. Como é que acha que pode haver realmente um ambiente concorrencial que não seja ditado pelo Estado ou isto é uma forma subtil de no fim acabar por levar a prazo a uma banca totalmente pública? Está a desenvolver o seu argumento e eu acho muito interessante. Agora, quando me diz que acha que havendo taxas de juros de 1 ou 2% é normal que os bancos cobrem os 12% que eu lhe dei exemplos, lamento, a nossa divergência é essa. Eu não acho normal. Os 12% não são para todos os créditos. Ou seja, não me interrompa ao fim de cada segundo que eu diga, está bem? Não acho normal. Não acho normal. Acho que só o fazem por uma razão que sabe tão bem como eu. É que perderam muito dinheiro. E estão a recuperar o mais possível. E, portanto, estão a estrangular a economia. Ora, a banca tem um usufruto de um domínio público. E, portanto, tem que haver regras. E eu sou a favor de uma economia com regras. Bem sei que retirar as regras permitiu que os grandes gestores, como Jardim Gonçalves e outros, se fizessem pagar fortunas, ao mesmo tempo que falsificavam as contas do banco. E a isso chamou-se mercado livre, não é? Portanto, depositarem dinheiro em nome dos seus testas de ferro para agirem no mercado, a fingir que agiam no mercado, manipulando o valor das ações. Estamos conversadíssimos sobre o que foi o mercado livre em Portugal. Foi exatamente isso. Ora, isso eu acho que não pode acontecer mais. E não pode acontecer por regulação, por regras, por punição do crime económico e pela imposição de princípios em que a banca pública deve favorecer o funcionamento da economia. E, portanto, que se um banco público
com 2% de juro cobra 4% ou 5%, pagando as suas operações e a taxa de lucro normal, coisa que todos os outros podiam fazer, vai prejudicar o negócio de quem cobra 12%. Pois vai, e acho que deve fazê-lo.